Em outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. E nós, claro, vamos estar de olho nisso tudo. As eleições em 2016 serão realizadas em um momento particular da história do Brasil, depois de uma série de manifestações populares desde 2013 e um processo de impeachment movido contra a presidente Dilma Rousseff. Além disso, essas eleições serão marcadas por uma série de mudanças na legislação eleitoral. Olá, nós vamos tratar das eleições 2016 e o tema específico dessa entrevista são as mudanças na legislação eleitoral. Para falar sobre isso, nós convidamos o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, Alexandre Moreira. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, tudo bem, Camila? Bom, para começar, acho que a mudança que as pessoas mais tiveram notícias, mais se atentaram, é a questão do financiamento das campanhas. Houve uma alteração nesse tipo de financiamento? Como é que isso acontece a partir de agora? Com certeza. Houvemos uma mudança substancial com a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou de proibir que as pessoas jurídicas doem para a campanha eleitoral. Então agora nós teremos campanhas feitas basicamente com os recursos dos fundos partidários, dos partidos, ou dos próprios candidatos, ou então de doação de pessoas físicas. Então nós teremos uma campanha com uma dinâmica bem diferente das anteriores. Tanto em razão agora dessa proibição das pessoas jurídicas doarem, o que era uma regra nas campanhas anteriores, como a mini-reforma feita no final do ano passado, em setembro de 2015, a Lei 13.165, também trouxe uma série de outras mudanças na legislação eleitoral que fará que essa eleição seja diferente das anteriores. E o que traz de benefícios para o processo eleitoral e também para a população que as empresas não possam mais doar para as campanhas? Bem, a posição do Supremo nessa questão de vedação das pessoas jurídicas, o entendimento do Supremo foi que apenas o eleitor, a pessoa física, o cidadão em si, é que poderia fazer essa doação. Ou até admitiu alguns ministros uma hipótese de uma legislação que permitisse, mas não da forma como era permitida de forma ampla pela legislação anterior. Aí o Congresso chegou a incluir um dispositivo que permitiria essa doação de pessoa jurídica, mas foi vetado pela presidente Dilma. Então, para essas eleições, não pode doação de pessoa jurídica, ou seja, apenas o cidadão é que vai doar para aquele candidato que ele efetivamente tenha uma afinidade política, ideológica. E nesse ponto da doação também é muito importante fazer um alerta para quem pretende doar. A doação ela é muito positiva. O eleitor está contribuindo com o processo democrático, com o processo eleitoral. Mas ele tem que ficar atento porque a lei ela permite apenas que a pessoa doe até um limite de 10% do rendimento bruto que ela teve no ano anterior. Se ela doar acima de 10% da renda bruta, não é deste ano, né, do ano de 2016, sim do rendimento bruto que ele teve em 2015 e que ele declarou para o imposto de renda. Se ele doar acima desses 10%, ele está sujeito a ter uma multa de 5 vezes o valor do excesso. E, infelizmente, aqui em Goiás nós temos visto vários casos de multas altíssimas em relação a pessoas que excederam esse limite de doação. Essa campanha, então, ela deve ser menor, menos chamativa do que as anteriores, em que se gastava muito dinheiro? Além da questão só de não ter a doação de pessoa jurídica, nós tivemos um encurtamento muito grande da campanha, né? Anteriormente, a campanha durava, o período de campanha era de 90 dias. Atualmente, ele foi reduzido para 45 dias, a metade. Além disso, uma série de propagandas eleitorais que eram permitidas na campanha anterior foram vedadas agora, como, por exemplo, aqueles cavaletes, faixas, a propaganda que poderia ser de até 4 metros quadrados, eventuais cartazes, tudo, agora foi reduzido para meio metro quadrado apenas. Então o que está permitido? Por exemplo, nessa propaganda de rua, né? Ela está permitido colocar mesa para distribuir santinho, distribuir folhetos, está permitido bandeiras nas ruas, mas aquela propaganda antiga que a gente tinha, quem é mais velho se lembra, cheio de pichação, cheio de tinta, né, nos viadutos, faixa nos viadutos, isso tudo está vedado.
né? E cada vez mais a legislação veio restringindo esse tipo de propaganda. Outra propaganda que eu imagino que deve ser muito forte, que vem cada vez mais ampliando as eleições, é a propaganda nas redes sociais, né, na internet, que tem sido um veículo forte utilizado pelos candidatos. E para balancear esse encurtamento muito grande da campanha, porque esse encurtamento da campanha ele acaba favorecendo o quê? Quem já é conhecido, ou seja, aquele político tradicional, um artista, um radialista, uma pessoa que já é conhecida da população de forma geral. Ela, para contrabalancear, ela flexibilizou mais o período de pré-campanha, que foi o período que veio até 15 de agosto, né? Que é esse período de pré-campanha permitindo que os candidatos, desde que não fizesse pedido explícito de votos, eles poderiam apresentar suas propostas, se apresentar como pré-candidatos, ou seja, para fazer uma sondagem sobre a viabilidade de sua campanha e debater ideias, propostas, a fim de depois se lançar candidato. Então isso foi uma flexibilização que nós tivemos nesse ano que não havia antes. E a partir do dia 16 de agosto, inicia propriamente o período de campanha, onde aí sim o candidato vai pedir voto para os eleitores, vai discutir suas propostas, suas ideias, vai criticar o que ele entende que não está correto, e eu acho que é isso que faz o jogo democrático, ou seja, o eleitor vê quais são as propostas do candidato, vê qual é o histórico de vida daquele candidato, né? E aqui eu não estou dizendo em ficha limpa, ficha suja, só no sentido técnico, jurídico, não. Estou falando no sentido de ver o que aquele candidato já fez, quem é aquele candidato, qual é a história de vida daquele candidato, quais são as suas propostas, qual é a sua ideia. E ver com quem o eleitor mais se identifica. Bom, em relação a esse encurtamento da campanha, a gente está acostumado com uma campanha em rádio, televisão durante mais de um mês, as pessoas já estão acostumadas com esse período. Por que houve esse encurtamento? Qual o motivo disso? E quais benefícios poderia trazer para essa disputa? No caso da TV foi encurtado ainda mais que os 45 dias, né? Acho que, se não me engano, 35 dias. O motivo que tem vindo, não só nessa mini-reforma, mas em todas as mini-reformas que tem vindo, tem sido sempre o barateamento das campanhas. Ou seja, acabar com aquelas campanhas midiáticas, né, com aquelas grandes produções que envolvem custos altíssimos de recursos e que as campanhas tenham um barateamento de recursos e que elas se foquem mais na discussão de ideias e propostas do que propriamente em jogos de marketing. Essa tem sido a ideia do legislador. Ao meu ver, o encurtamento muito grande da campanha, como isso aí é uma opinião pessoal, não é tão bom porque ele acaba favorecendo muito os políticos já tradicionais e as pessoas já conhecidas. Mas, como eu disse, a finalidade foi barateamento de campanha, né, das campanhas, o que também tem o seu lado positivo, que é daquela pessoa que não tem grandes condições de recurso para despender nas campanhas, ela possa concorrer de forma mais igualitária, diremos assim, com quem tem esses recursos. Tá certo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre as mudanças na legislação eleitoral para as eleições de 2016. Conexões está de volta e recebe hoje o Procurador Regional Eleitoral, Alexandre Moreira, que está explicando e comentando algumas mudanças importantes na legislação eleitoral que começam a valer a partir desse ano. Bom, Alexandre, uma outra coisa interessante também é que agora os gastos, eles têm um limite. As campanhas não podem mais gastar o que quiser e aí isso favorecia os partidos que tinham mais recursos, né? Exatamente, isso é uma mudança muito importante que houve na última mini-reforma eleitoral, porque anteriormente o partido ele estabelecia o teto que ele poderia gastar, ou seja, não existia teto. Atualmente não, a lei previu um limite de gasto, que o TSE, para deixar bem claro, já regulamentou esse limite, e ele de fato ficou bem baixo para os candidatos. A maior parte dos municípios hoje, você tem um gasto de campanha para o prefeito de R$100 mil, de vereador de 10 mil, que mesmo com essa redução da campanha pela metade, o período apenas 45 dias, é um gasto muito pequeno comparado ao que nós tínhamos anteriormente. Por isso que se diz que essa eleição, as campanhas terão que mudar. Se não mudar é porque está existindo o Caixa 2. Né? O que é o Caixa 2? O Caixa 2 é aquele recurso
que não vai aparecer na prestação de contas. É tudo que o candidato gasta e ele não contabiliza na prestação de contas, ou seja, ele não declara a justiça eleitoral. É aquele gasto feito por fora. Esse é o caixa 2. E por como houve uma redução muito grande nesse gasto, agora no teto de campanha, nós temos que atuar, nós, Ministério Público, eu digo, né, o Ministério Público Eleitoral, tem que atuar realmente de forma firme para coibir esse caixa 2. Esse caixa 2, em regra, ele ocorre de duas formas, né? Falando aqui, já mudando um pouquinho, saindo da pergunta. Nós temos aquele gasto de campanha mesmo, de propaganda, ou seja, o candidato faz um determinado, ele põe um carro de som, por exemplo, na rua, o que é permitido, mas aquele carro de som custa 8 mil, ele declara por 4 mil na prestação de contas, ou seja, para poder se encaixar ali no teto, ou ele não declara na prestação de contas, ou ele faz 10 mil santinho, 20 mil santinho, mas declara 5 mil, esse seria o caixa 2, ou seja, o dinheiro que está indo por fora, que você não está contabilizando e você não sabe a origem dele, pode vir da origem ilícita, esse dinheiro está vindo aonde? Da corrupção, do crime. Então essa que é a gravidade do caixa 2, né? E nós temos visto aí com a Lava Jato, Operação Lava Jato, o tanto de provas e evidências de caixa 2 nas campanhas, né, com dinheiro fruto de corrupção irrigando campanhas eleitorais. Então isso que nós temos que coibir, não é uma tarefa simples, porque demanda investigação. Os recursos de campanha, então todo candidato ele tem que declarar na prestação de contas, como eu havia dito. Então nós temos esse caixa 2 que ele fez material de campanha e que o promotor eleitoral, que agora nós estamos na eleição municipal, quem fiscaliza é o promotor eleitoral, ele pode, quando verifica que um candidato está, diremos assim, com uma campanha acima do normal para aquele tipo de gasto, fazer autos de constatações do que aquele candidato está fazendo de campanha, de propaganda eleitoral, e depois comparar com o que ele declarar na prestação de contas. Ou seja, se aquilo não estiver declarado na prestação de contas ou não estiver correspondente com o valor de mercado daquilo, nós teremos um caixa 2, pode dar sujeito a uma ação eleitoral, que infelizmente o prazo é muito curto, acaba que a efetividade no próximo processo eleitoral tendo um pouco problema pelos prazos, que é uma coisa que o Ministério Público tenta alongar o prazo dessas ações eleitorais. Além do crime eleitoral também, que é o 350 do Código Eleitoral, que o prazo já é mais longo para se ingressar. Então, doutor, existe fiscalização nas ruas? Por exemplo, existem pessoas da Procuradoria que averiguam quais os tipos de material de campanha, como é que está a questão das campanhas nas rádios, nas televisões, o quanto mais ou menos se tem pagado por isso? Olha, esse trabalho de fiscalização ele é feito pelo promotor eleitoral. É óbvio que o promotor eleitoral, ele é para uma zona eleitoral, ele não é onipresente, ele tem suas limitações, ele vai atuar naqueles casos que ele verifica que realmente está havendo um abuso, que está havendo um excesso, que chega uma denúncia, né? Ele vai fazer esse trabalho de fiscalização. E outra investigação que eu ia falar da segunda espécie de caixa 2 é aquele que não aparece, ou seja, é o dinheiro que é usado o quê? Para compra de votos, que é usado para compra de apoio político. Esse dinheiro nunca foi para prestação de contas porque ele está sendo usado para algo totalmente ilícito, né? Esse dinheiro nós normalmente descobrimos quando descobrimos o próprio ilícito, ou seja, a própria compra de voto, a compra de apoio político, o abuso de poder, que infelizmente ainda acontece. Principalmente em eleição municipal, né, que muitas vezes se define por uma margem de votos muito pequena. Então, a compra de votos não é necessariamente só em dinheiro. É o candidato que vai lá e dá um material de construção, é o candidato que vai lá e oferece algum benefício para aquela pessoa, para que a família dela vote. E isso é crime eleitoral, tanto de quem está comprando voto, com quem está vendendo voto, né, está sujeito à cassação de mandato e do diploma e a uma inelegibilidade de 8 anos. Então, realmente é um crime muito grave, como eu disse. A pessoa tem que votar pelas ideias, pela proposta, e não vender o futuro da sua sociedade, do país, por algo pequeno. Ele está, na verdade, vendendo um futuro do governo, do governo da sociedade. E como que a fiscalização acontece? O senhor poderia resumir um pouquinho para a gente como que acontece essa fiscalização de campanha antes, durante e até mesmo depois do período eleitoral? Bem, o Ministério Público trabalha quando há uma denúncia de irregularidade ou chega a conhecimento ou o promotor toma conhecimento de qualquer forma que há algum ato ilícito, ou seja, um abuso de poder, algo que viola a legislação, ele instaura um procedimento investigatório, né? E aí ele vai passar a fazer diligências. Essas diligências podem ser feitas de N formas.
Então, tem casos mais complexos que ele vai precisar de uma interceptação telefônica, que ele vai fazer uma gravação ambiental, desde casos simples, como basta o oficial de promotoria ir lá, tirar uma foto daquela propaganda eleitoral que está irregular, faz uma certidão e aquilo já dá uma representação para aplicar a multa no candidato. Então, temos desde casos complexos até casos bem simples, que basicamente é uma fotografia e uma certidão que comprova aquele ilícito. A gente vai para mais um intervalo e volta para finalizar essa entrevista, que hoje fala sobre uma importante mudança nessa eleição municipal. São as mudanças na legislação eleitoral, que aí devem fazer uma campanha bem diferente nesse ano. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que fala sobre as mudanças na legislação eleitoral, que começam a valer a partir dessas eleições. Nós estamos recebendo o Procurador Regional Eleitoral, Alexandre Moreira. Bom, Alexandre, em relação à campanha em rádio, televisão e também uma campanha de forma geral, como que o candidato pode pedir votos, o que é permitido, o que não é, na televisão e no rádio, e na internet agora, que são os principais veículos onde as pessoas conhecem esses candidatos, o que é possível fazer e o que não é permitido fazer? Bem, até o dia 15 de agosto, nós estávamos no período de pré-campanha. Então, como eu disse, o candidato ele não podia pedir voto explicitamente, ele não podia fazer gasto, né, e não podia fazer nada que ele também não pudesse fazer na campanha. A partir do dia 16 de agosto, nós entramos na fase de campanha propriamente dita. Então, nessa fase, ele vai poder pedir voto, utilizar de todo meio de propaganda eleitoral que a legislação lhe permite fazer, fazendo os gastos, desde, obviamente, dentro do limite da legislação. Em relação à propaganda na internet, a única coisa que não se pode fazer é ofender a honra, partir para uma ofensa à honra, nem falar fatos sabidamente inverídicos, ou seja, uma mentira que seja sabidamente inverídica. Não é fazer críticas ou algo que seja duvidoso, mas algo que notoriamente é falso. Acusar de alguma coisa que não aconteceu. Que sabidamente não aconteceu. Há coisas que há dúvida, como, por exemplo, a verdade da imprensa é diferente da verdade de uma condenação criminal. Você trabalha com fato. Então, esse fato é admissível dentro também dos candidatos da discutível. Aquilo que não está dentro do limite, diremos assim, que não é sabidamente inverídico. E não pode haver uma ofensa à honra. E da mesma forma, o eleitor também. O eleitor pode se manifestar com seu direito de liberdade de expressão livremente nas redes sociais, quanto à preferência ou não de determinado candidato. Ele só não pode ofender a honra de alguém. Em relação à questão da propaganda na imprensa, em relação à imprensa escrita, a imprensa escrita ela tem uma liberdade editorial muito grande pelo direito de liberdade de imprensa. Então a imprensa escrita pode até ter um viés pró um candidato ou pró um partido, isso não é ilícito, porque compra aquele jornal, aquela revista quem quer. Ou seja, essa que é a diferença da liberdade da imprensa escrita. Já o rádio, a televisão tem uma sistemática diferente, porque são concessões públicas. Então, no caso do rádio e da televisão, ela tem que manter uma linha editorial neutra e tem que dar sempre igualdade de oportunidade entre os candidatos e partidos. Então, há uma diferença muito grande entre a imprensa escrita e o rádio e a televisão, como concessões públicas. Dentro do horário eleitoral também valem essas coisas, de você não pode ofender ou você não pode fazer algum ataque pessoal a um outro candidato. Olha, ataque como crítica, diremos uma crítica veemente, você pode e faz parte do jogo. O que não pode é partir para um baixo nível, diremos assim, né, para uma ofensa à honra pessoal. Mas críticas, ainda que enérgicas, fazem parte diremos assim, do processo de discussão. E outra coisa também que é interessante da mini-reforma, que passou a ser proibido, são as enquetes, que há uma diferença da pesquisa. Ou seja, as pesquisas são permitidas. O que é a pesquisa? A pesquisa é aquilo que é feito de forma científica, estatística, e o candidato ou partido tem que registrar, ou mesmo não pode nem ser candidato partido, aquele veículo de imprensa, registra aquela pesquisa na Justiça Eleitoral, é obrigatório esse registro, e ele pode divulgar aquela pesquisa. As enquetes é aquela sondagem de opinião que não tem formatação científica nenhuma. O que é que você acha que vai ganhar? Fulano, ciclano, candidato A, candidato B. Né? Ou seja, não existe parâmetro científico. Essa enquete está proibida e quem divulgar a enquete está sujeito a uma multa e uma multa alta. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu lembro que ela é bem alta.
Em relação às penalidades, já que o senhor falou de multa, existem penalidades como um direito de resposta, retirar o programa eleitoral do ar, até multas e até mesmo cassação dos direitos por 8 anos. O senhor poderia explicar pelo menos um pouquinho para a gente como é que são essas diferentes gradações das penalidades? Sim, nós temos diferentes tipos de ilícitos eleitorais que geram grandes diferenças de penalidades. Por exemplo, uma propaganda irregular, em regra, ela vai estar sujeita a uma penalidade de multa. Então, por exemplo, alguém fez um outdoor é vedado, vai ser uma multa. Alguém fez uma propaganda acima daquele limite, em regra, vai ser uma multa. Quando você tem um abuso de poder político ou econômico, ou seja, algo bem mais grave, você está sujeito a ter o diploma e o registro cassado, né? Aquela pessoa pode ganhar, mas não levar, diremos assim, além de ficar inelegível por 8 anos, que foi o que foi previsto na lei da ficha limpa. Uso da máquina pública, a mesma coisa. Nós temos dentro da legislação eleitoral várias condutas que é proibido ao administrador público fazer no período de campanha, porque influenciam nas eleições. Naquelas condutas, quando ele infringe de forma, diremos assim, leve, ele apenas vai estar sujeito a uma multa. Mas se aquela infração for considerada grave pela justiça, ele pode ficar inelegível por 8 anos e ter o registro de diploma cassado. Ele e o candidato beneficiário. Né? Então nós temos o Caixa 2, que seria captação e gasto ilícito de recurso. Mesma coisa, pode dar sujeito à cassação, tanto do registro de diploma. Então aquele candidato está fazendo o Caixa 2 para ganhar, ou comprando voto para ganhar, mas pode ganhar e não levar. São todas infrações muito graves. Compra de votos, né, que é a captação ilícita, a famosa compra de votos, o abuso de poder econômico ou político, ou o próprio abuso nos meios de comunicação. Por exemplo, você estava falando que a imprensa escrita ela é livre, mas desde que ela seja uma imprensa escrita de verdade. Um jornal pequeno, por exemplo, utilizado para ofender o determinado candidato, distribuído gratuitamente, que você vê que, vamos supor aqui, que está sendo bancado com propaganda pelo gestor do município, que tem influência, tem precedentes do TSE falando, nesse caso está tendo um abuso, ou seja, não é uma imprensa escrita normal, ela está atuando como um panfleto, de forma panfletária, para ofensa ou em prol de determinada campanha. E a questão dos santinhos no dia da eleição é crime, né? E como que vai ser fiscalizado isso? Porque todas as eleições existe uma fiscalização, mas sempre acontece aquela sujeira na porta dos locais de votação. Camila, excelente pergunta. A famosa chuva de santinhos, ela configura tanto crime eleitoral como um ilícito civil eleitoral, ou seja, está sujeito tanto à cadeia, a pena de prisão, né, como a pena de multa pela Justiça Eleitoral. Hoje, essa matéria está pacificada até na própria resolução do TSE que regulamenta as eleições de 2016. Ou seja, que essa conduta configura crime e ilícito eleitoral sujeito à multa. Os dois. Né? Então, o Ministério Público Eleitoral, nessas eleições de 2016, vai fazer um trabalho junto com a polícia para o quê? Fazer flagrantes daqueles que estiverem despejando na madrugada das eleições aquele santinho que suja a rua, faz aquela sujeirada toda, né? Realmente, isso eu acho que é algo que tem que ser coibido. Para finalizar, como denunciar? Como um eleitor que sabe de uma prática ilícita, ele pode chegar até o Ministério Público ou até mesmo ao tribunal para denunciar alguma coisa? Olha, hoje existem várias formas que o eleitor pode fazer, ou o cidadão pode fazer a denúncia de um crime ou um ilícito eleitoral. A primeira delas é, obviamente, ir até a promotoria, né, que seria onde o promotor eleitoral que vai fiscalizar as eleições, então ele vai até a promotoria e faz sua denúncia ali, presencialmente. A segunda seria ele fazer pela própria internet, né, tanto o site do Ministério Público de Goiás, que hoje a eleição está sendo fiscalizada pelos promotores, né, a Procuradoria Regional Eleitoral apenas faz um trabalho de coordenação e revisão no Tribunal Regional Eleitoral, que é www.mpgo.mp.br, exatamente. Lá ele vai acessar o link. Além disso, do canal lá no site, na internet do Ministério Público de Goiás, que ele pode fazer, ele também pode até no site do Ministério Federal, mas nós vamos encaminhar para eles, para o promotor eleitoral. Existem 2 aplicativos que ele pode baixar no celular e ele pode fazer a denúncia pelo próprio celular dele, ou seja, tirar a foto ali, fazer a denúncia e encaminhar, que é o MPF Saque, que é o Saque, que está tanto na Apple Store como na Google Play, né, para quem tem o sistema Android ou tem o Apple,
Basta baixar o aplicativo no celular, ele faz denúncia pelo celular ou pelo telefone do Ministério Público do Estado de Goiás, que é, se eu não me engano, 127, 127 ele faz a ligação. Tá certo. Muito obrigada, promotor, pela presença. Ok, eu que agradeço pela oportunidade aqui, né? Muito obrigado por você e também a todos os telespectadores e ouvintes. Procurador, viu, gente? Falei errado. Muito procurador. Obrigada, procurador Alexandre. Espero que a gente continue conversando sobre essas questões eleitorais tão importantes. Obrigada. Obrigado. Bom, esse programa é produzido em parceria entre a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, a Rádio Universitária e a TV UFG. Você pode assistir a todos os episódios na íntegra gratuitamente no site da TV UFG. Aproveite também para ver os outros programas no nosso canal, conferir as redes sociais e ter acesso a conteúdos exclusivos. E se você quiser mandar comentários, sugestões ou críticas, é só mandar para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Até a próxima semana!